Meu nome é André, né, professor de História, para quem não me conhece, da Escola Politécnica, e queria conversar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje, né, que é muito importante para a história brasileira recente, 31 de março de 2020, né, há 56 anos atrás, iniciava-se hoje, né, no dia de hoje, no dia 31 de março, uma movimentação golpista que vai redundar em 21 anos de ditadura militar no Brasil, né? O famoso golpe empresarial militar de 64. Bom, vocês estão cansados de me ouvir falar em sala que história é conflito, né? O que a gente lê nos livros não está limpo de conflitos e disputas, né? As disputas que se dão entre as classes se expressam também na escrita da história, né? E com o chamado golpe não é diferente, né? No dia de hoje, no jornal, num dos jornais de maior circulação do país, o ministro da Defesa, o general, não por coincidência, né, Fernando Azevedo e Silva, manifesta através de um texto que encaminhou para as forças militares. O texto é assinado por ele e pelos, né, comandantes máximos de Exército, Marinha e Aeronáutica, um texto em que ele diz que o golpe, em verdade, né, não foi um golpe, na verdade é um marco pela democracia, por tudo que ele evitou, né? O que ele está se referindo é uma suposta movimentação revolucionária, né, que haveria naquele momento no Brasil, naquele momento histórico, que portanto o golpe teria vindo para salvar o Brasil de uma, para que se não virasse Cuba, né, digamos, para que não se estabelecesse aqui uma revolução comunista, né? É, a gente pode tentar fazer uma associação, né, entre o Covid-19 e a história, né, e a história desse golpe. O que será que tem a ver, né? Vamos ver, a gente tem acompanhado, né, pela imprensa, vocês devem estar vendo também, como existe um movimento importante, né, de negar as evidências científicas sobre a gravidade dessa pandemia, né? É, Pessoas importantes que exercem altos cargos na administração pública, né, que são, digamos, formadores de opinião, são empresários, defendendo explicitamente a não necessidade do isolamento, né, para que as pessoas não se contaminem, fazendo pouco, digamos, de todas as evidências científicas que entidades como a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde manifestam e que através das quais defendem, né, o isolamento. Digamos, esse obscurantismo, esse anticientificismo, essa negação da ciência, ela não se manifesta só nas ciências, digamos, biomédicas, né, biológicas, ela se manifesta também nas ciências humanas e sociais. O que a gente vê, né, em relação ao golpe é o que a gente chama de, digamos, o revisionismo, que é o irmão, né, nas ciências humanas, da negação da ciência que a gente vê, né, nas ciências biológicas. Olha aí a relação entre Covid-19 e o golpe militar. O que é o revisionismo? O revisionismo é uma tentativa, né, desqualificada, né, de negar processos históricos e acontecimentos históricos sem que essa negação esteja baseada em fontes confiáveis, né? Então é a negação pela negação, né? É a negação sem seguir os ritos científicos que permitiram que um conjunto de pesquisadores que se debruçaram sobre arquivos, sobre fontes, sobre depoimentos, e a partir delas tiraram um conjunto de conclusões, né, que nos permitem afirmar coisas sobre o passado, né? Porque do contrário é o império da opinião, né? Cada um diz o que deseja e isso vira conhecimento. Não, né? Pelo menos não por enquanto. Então o revisionismo esteve sempre presente e ganha força nos últimos tempos no Brasil, né? E atinge diretamente a história do golpe de 64. Bom, quais são os argumentos dos revisionistas, né? Eu vou falar rapidamente porque isso se desdobraria para uma aula, né, que a gente pode, em outro momento, também produzir, mas não é o caso agora.
Então, essencialmente dizem duas coisas, né? De que fizeram uma ação preventiva, porque o que estava em curso no Brasil era uma tentativa de uma revolução socialista, né? Portanto, se anteciparam para impedir essa revolução com um golpe de força, e mais, de que a rigor esse golpe de força não foi tão um golpe de força assim, porque havia um clamor popular, né? Pela chamada sociedade civil, eh, em favor desse golpe, né? É, Vamos tentar entender um pouco o porquê desse golpe, né? O que acontecia em linhas muito rápidas e muito gerais é que o Brasil, como uma sociedade, né, uma formação social, uma economia periférica, né, dependente no cenário internacional, produz seus desenvolvimentos e seus avanços aos saltos, né, no ritmo que interessa, digamos assim, ao centro do capitalismo. E nesse momento o Brasil precisava dar um salto em benefício, né, digamos, dessas classes dominantes capitalistas. O salto era para uma fase de um capitalismo distinto, um capitalismo monopolista, como se chama, né? A questão é que havia uma classe trabalhadora organizada no meio do caminho, né? E as classes dominantes, com o apoio, né, dos norte-americanos, apoio fartamente documentado, é, deram um golpe de força para retirar do caminho, né, dos seus interesses a classe trabalhadora organizada, né, que queria o quê? Queria reforma agrária, né, queria distribuição da riqueza, queria aumento de salário, né, queria ampliação das matrículas públicas na educação pública, queria um sistema de saúde, enfim, queria as reivindicações que caracterizam, em geral, as reivindicações populares de um modo geral, em qualquer época, em qualquer sociedade, né? É, e contavam nesse momento com digamos assim, um presidente da República que, em parte, pressionado pelas demandas populares organizadas, né? Em parte também sensível a elas, né? Tentava implementar, né, as chamadas reformas de base. O João Goulart, esse presidente, o Jango, não tinha nada de revolucionário, né, nem propriamente de esquerda, né, mas, digamos, era sensível aos clamores populares, né? É, Isso deixou as elites muito preocupadas, as classes dominantes muito preocupadas, né? Quase sempre quando os trabalhadores se organizam, as classes dominantes ficam muito preocupadas, né? E essa movimentação golpista se deveu a isto. Bom, mas o que dizem, né, digamos, as fontes, porque o que os revisionistas reivindicam é de que essa história foi supostamente hegemonizada pelas esquerdas, ela é contada só com um dos lados e não com o outro lado. Então faltaria um lado nessa história. E eles, revisionistas, tentam oferecer esse outro lado. Mas quando a gente vai ver, os dois lados se caracterizam da seguinte maneira, né? Um lado tem pesquisa, fonte, né, e conclusões que seguem o rito científico a partir do estudo sistemático, e outra não tem fonte, né? Concretamente isso que a gente tem colocado nessa, no que seria a disputa entre esses dois lados, né? É, Se a gente se aproximar um pouco de uma documentação que pode ser, inclusive, boa parte dela encontrada na internet, a gente vai perceber, por exemplo, que existiam pesquisas de opinião, né, feitas por um instituto de pesquisa bastante insuspeito, né, e que existe até hoje, chamado IBOP, e que apontavam um forte apelo popular a favor das reformas de base, a favor da reforma agrária, né, que declaravam apoio ao Jango e diziam que mais de 60% das pessoas que apontavam que votariam nele para presidente, né, o que no mínimo confronta, né, a ideia de que existia um clamor popular pelo golpe. Veja, não quer dizer que parte da sociedade civil que não é homogênea, né, não desejasse que a movimentação dos trabalhadores fosse interrompida por um golpe de força. Agora, isso é bem diferente de dizer que havia um clamor popular, né? Se a gente recorre às fontes, e as fontes são, boa parte delas também, imagéticas, né? Se a gente conseguir olhar as imagens que estão disponíveis na internet, a gente vê uma concentração importantíssima em várias capitais do Brasil de manifestações populares, né, seguidas em favor das reformas de base. Quando o povo vai para a rua, isso em geral assusta as classes dominantes, né?
E não é pouco comum que elas recorram a golpes de força para impedir essas participações, né? Impedir essas manifestações. Como esse vídeo já está ficando longo e não é para ser tão longo, a ideia era só que a gente hoje fizesse uma espécie de pílula para soltar essa inquietação, e a partir dessa inquietação vocês pudessem também buscar outras fontes e a gente continuar esse papo quando as aulas retornarem, né? Mas a gente pode fazer algumas perguntas, né, digamos assim, que são no mínimo instigantes para que a gente ponha em xeque, né, o revisionismo que nunca, e não é porque não queira, é porque não podem, né, nunca apresentam as fontes, né, digamos assim, que embasam essa compreensão revisionista. Se havia, né, como dizem os revisionistas, uma tentativa de golpe, ou melhor, uma tentativa revolucionária, né, no Brasil naquele momento, pergunta-se por que não houve resistência, inclusive armada, né, resistência considerável, sistemática, houve alguma, mas muito pouca, né, das forças de esquerda, digamos assim, quando da implementação do golpe, né? Essa era uma primeira questão. Se havia um forte apelo popular, né, em favor da intervenção das Forças Armadas, porque logo no ato institucional número 1, né, que os militares implementam tão logo assumem o poder, se cancelam as eleições diretas para presidente, não é? Há de se supor que esse receio não deveria haver se, de fato, o povo, né, digamos assim, para falar genericamente como é a afirmação genérica dos revisionistas, estivesse do lado, né, das forças intervencionistas, né? E uma terceira questão. Os revisionistas argumentam, né, que, a rigor, o Congresso foi quem tirou o Jango, num ato plenamente institucional, né, ou melhor, e também constitucional, né, o que desmontaria a ideia de que foi um golpe. Mas pergunta-se, né, o Castelo Branco, né, que foi eleito, o primeiro presidente militar que foi eleito indiretamente pelo Congresso no dia 11 de abril de 1964, ele foi eleito no dia 11, mas no dia anterior, né, por um golpe de força, 41 deputados, né, considerados, digamos assim, aliados a essas forças de esquerda que estavam sendo, né, golpeadas, foram expurgados do parlamento, né, perderam os seus mandatos e a possibilidade de participar dessas eleições que elegeram o presidente Castelo Branco. É possível confiar numa versão, né, que aponta para um ato constitucional da derrubada de um governo legitimamente eleito, tendo havido no dia anterior um expurgo de 41 deputados? Essas, meus queridos, são, digamos assim, perguntas de trabalhadores e estudantes que leem, né? Diferente dos revisionistas que, por vezes, são tomados pelo império da opinião, né? Têm interesses a defender explicitamente, né? E não têm o mesmo rigor e talvez a mesma disposição, né, para se debruçar sobre as fontes disponíveis e fazer uma história séria, porque o problema não é a divergência, o problema não é o debate, o problema é quando o debate é desqualificado. E os revisionistas são sempre desqualificados, né? Mas conquistam muitos corações e mentes, né? Como tem feito ultimamente. Então a gente tem que estar sempre atento, né, para isso, para que a gente também não seja seduzido pelo discurso fácil, né, desses revisionistas.